Hoje a gente vai ensinar aqui no Espaço na Mesa uma receita de risoto super tradicional, mas que tem um preparo bem diferente. Então eu vou chamar o André, que tá aí atrás da câmera, para explicar para vocês um pouquinho melhor de como é o passo a passo desse preparo. Vem, amor! Hoje a gente vai aprender a fazer o risoto cacio e pepe do chefe Massimo Bottura. A história por trás desse risoto é que teve um terremoto em uma região da Itália que estragou a produção de parmesão de boa parte dos produtores de lá, porque o queijo quebrou e não teve como ser aproveitado para vender em peça, que é o jeito que normalmente o pessoal compra. Aí a ideia do Massimo foi justamente fazer uma receita para ser replicada ao redor do mundo, em que o queijo poderia ser usado quebrado ou ralado, e aí ele conseguiu escoar essa produção que havia sido perdida, ou que seria perdida. Para a gente entender a genialidade por trás dessa invenção do Massimo, a gente precisa entender um pouquinho como é feito o risoto. O risoto, então, você vai pegar um arroz mais curto, específico para isso, que quando ele está sendo cozido sob movimento, ele solta amido, que vai engrossar a preparação. Você vai colocar o caldo, ou de carne, ou de galinha, ou de legumes, ou de peixe, enfim, algum caldo para dar gosto, e vai cozinhando o arroz com esse caldo, e você vai finalizar com parmesão e manteiga para dar cremosidade, e algum recheio que você quiser, como por exemplo linguiça, camarão, frango, carne, cogumelo. E basicamente um risoto é isso. Então o que o Massimo pensou é, por que não criar uma manteiga de parmesão e um caldo de parmesão, e usar isso para fazer o risoto? Então primeiro a gente vai ver como transformar o parmesão em manteiga e caldo, e depois como fazer um risoto básico usando esses ingredientes que a gente preparou antes. Para a gente preparar a receita agora, a gente cozinhou o parmesão ontem. A Thalita vai colocar como que é o modo de preparo desse caldo e manteiga de parmesão e a gente vai tocar daqui pra frente, combinado? Para fazer o nosso caldo de queijo, então, eu tô usando aqui, 400 gramas de parmesão ralado e a gente vai usar também 4 xícaras de chá de água. Eu vou levar para a panela e mostro para vocês. Já foi tudo para a panela e agora a gente vai deixar aqui em fogo médio até começar a ferver. E para não queimar o fundo, é bacana vocês mexerem aí de vez em quando. A fervura já tá levantando aqui, o queijo vira uma pastinha, olhem só. E agora a gente vai desligar o fogo e deixar essa mistura esfriar. Já esfriou, olhem só, o André aqui tá levantando para vocês conseguirem ver que o queijo endurece e agora é só repetir o processo. A gente vai ligar o fogo de novo, deixar ferver, quando ele começar a ferver, desliga e leva para a geladeira. O creme de queijo fica na geladeira por 8 horas. Continua. Já pode ir? Então, não, vai. A receita original do Massimo Bottura é um pouquinho mais complicada do que a gente vai fazer aqui, porque como ele queria o arroz todo branco, ele não coloca pimenta moída, ele faz um extrato de pimenta, mas aí acaba ficando um pouco mais difícil, então a gente vai com a pimenta moída mesmo. O resto é basicamente igual ao que ele faz. Apesar dessa receita ser um pouco mais complexa do que a gente está acostumado, a gente vai precisar de poucos ingredientes. Azeite, pimenta do reino, uma xícara de arroz arbóreo ou algum outro arroz para risoto, que aqui a gente colocou nessa xícara super meiga da Thalita, e o nosso caldo e manteiga de parmesão que já foi preparado anteriormente, como vocês viram. O primeiro passo, então, é separar a manteiga do parmesão, ou o creme de parmesão que se formou, do caldo. Se vocês olharem, é esse creme que está aqui em cima, bem duro. A gente pode ir colocando ele num potinho à parte. O ideal é fazer com uma escumadeira, mas se vocês não tiverem, com uma colher e bastante calma também dá certo. A gente já terminou de separar o nosso creme de parmesão, e aqui na panela sobrou o caldo e no fundo a proteína residual do queijo. Esse fundo não tem sabor nenhum, a gente pode descartar, e o caldo a gente vai colocar em outra panela para aquecer. Então aqui a gente já tem o caldo que a gente separou, e numa outra panela a gente vai colocar um fio de azeite para tostar o grão de arroz. Nessa receita aqui não vai nem cebola, nem alho, e também o vinho não é necessário. A gente sabe que o arroz já está tostado quando ele perde aquela cara esbranquiçada e começa a ficar meio translúcido. A partir daí a gente pode começar a colocar o caldo.
Então aqui o nosso caldo já está aquecido, é importante manter ele aquecido. Eu gosto de colocar numa leiteirinha para ficar mais fácil de despejar. E a gente vai despejando de pouquinho em pouquinho e vai mexendo. A gente despeja um pouquinho e mexe até reduzir. Despeja mais um pouquinho e mexe até reduzir. E assim por diante. Depois de colocar o caldo pela primeira vez, a gente já pode começar a colocar a pimenta do reino para o sabor ir se incorporando no arroz. Lembrando que a gente não está fazendo a receita original do Máximo Bottura e a gente não tem uma essência de pimenta, então a gente tem que fazer esse improviso. É importante manter o seu caldo sempre aquecido para ir colocando ele de pouquinho em pouquinho e também não parar de mexer o arroz. É isso que vai fazer soltar o amido e ele engrossar sem precisar colocar mais nada. Tem gente que prefere o arroz mais al dente e tem gente que prefere ele mais molinho. Você pode ir cozinhando até chegar no ponto que você preferir. É importante não esquecer de ir colocando o caldo para que não seque, mas se ele acabar antes do final da cocção, você pode colocar água quente, não tem problema. Como a gente já tem muito sabor aqui, a água quente não vai atrapalhar. Então o nosso arroz já está no nosso ponto e a gente vai incorporar o creme de parmesão e está pronto para servir. Ele substitui o queijo, então não é necessário pôr mais queijo aqui. E também, pessoal, vocês muito provavelmente não vão precisar colocar sal. Dá uma testada, mas eu imagino que já vai ter sal o suficiente aqui para vocês. Tadá! Ficou pronto o nosso belíssimo risoto cacio e pepe, que significa queijo e pimenta. Se você está vendo a gente no Instagram, não esquece de ir lá no YouTube ver o nosso novo canal. E se você já está no YouTube, não esquece de curtir o vídeo, de colocar nos comentários se você fez a receita ou se você gostou da receita. E também não esquece de seguir o nosso canal, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. É isso aí, gente. E fiquem por aí, que tem uma sequência de receitas muito legal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!